Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e à nossa playlist investigativa O Estranho, nossa aventura em busca da verdade. Eu sou o Daniel e hoje estou aqui com a psicanalista Priscila Morelato, que vai gentilmente nos trazer um conjunto de recordações de vidas passadas. Então, vamos acompanhar hoje com atenção o relato dela, muito interessante, muito instigante, e fica aberto depois para o diálogo. Aí façam suas perguntas e depois do vídeo a gente vai ter o prazer em poder responder. Então, quero dar as boas-vindas à Priscila e muito obrigado pela presença. Priscila, a palavra está com você. Obrigada, Daniel, pela oportunidade, né? Queria te parabenizar por essa iniciativa em abordar esses assuntos que são comumente tidos como paranormais, místicos, esotéricos, né? Mas que, na verdade, são só desconhecidos da humanidade ainda, né? Então, por isso que parece uma coisa de outro mundo, mas é uma coisa da natureza, né, que acontece com qualquer pessoa. Inclusive, eu me dispus a dar o meu relato, porque eu assisti o relato da Cláudia aqui no seu canal, e em muitos momentos, o meu caso, vocês vão perceber que tem sincronismos, assim como aconteceu com a Cláudia, e isso é importante na nossa compreensão dessas vivências, né? Legal. Bom, em relação a gente chama vidas passadas, né? Porque quando você passa por uma recordação desse tipo, quando você tem uma lembrança, é impossível dar outro nome, né? Você reconhece pessoas, então fica muito difícil dizer que foi algum tipo de projeção, algum tipo de vivência arquetípica, não que não possa ser, às vezes acontece, a gente sabe, mas no meu caso, eu sei que foi vida passada mesmo, o que eu me recordei, né? E, como eu falei, é uma coisa comum, né? Eu estudo isso muito antes de eu me tornar psicanalista, né? Porque eu comecei a ter lembranças espontâneas, eu ainda tinha uns 13 anos, né? Na pré-adolescência. E foram em sonho. Sempre foram em sonho. A única que foi, digamos, acordada foi essa que teve um componente, vamos dizer, terapêutico, né? Que me ajudou a entender uma série de questões. E quando eu tive ainda em sonho, eu fui aprendendo a distinguir o que é sonho e o que não é. Porque tem sonho que realmente é aquele sonho que não faz sentido, tem sonho que você sabe que é de coisas que você viveu no dia e sonhou, e tem sonho que não é sonho. Tem sonho que é vivência mesmo em outra dimensão, e tem sonhos que são memórias, que estão emergindo ali, né? E aconteceram várias, né? Daria, assim, acho que outra conversa. Vou tentar focar nessa que eu tive, a mais recente que eu tive, que faz poucos anos isso, tem cerca de uns 2 anos, vai fazer, né? Que foi a única que eu tive consciente, acordada. As que eu tive dormindo serviram para que eu validasse essa que eu tive acordada, porque senão eu não acreditaria. Eu sou muito cética, né? Eu questiono demais. Um lado meu, mesmo tendo vivenciado tudo isso, ainda questiona, né? Mas à medida que os sincronismos vão acontecendo, vai ficando impossível você ter sonhado, ter criado aquilo com a sua própria mente, né? Então, vai atestando a veracidade da vivência, né? E do que você percebeu e entendeu. Bom, no caso, essa, essa regressão espontânea de memória, ela aconteceu na época eu ainda estava estudando para ser psicanalista, estava fazendo a formação, e parte da formação
nos obriga a passar por terapia. Então, eu estava fazendo terapia por causa da formação que eu estava fazendo em psicanálise, não era para resolver nenhum conflito, nenhuma questão. Ainda que eu já tivesse, né, tido alguns problemas anos antes, que vocês vão ver depois a conexão que isso tem com essa memória, né? Comecei minha terapia e aí uns 4 meses depois, após vamos dizer, um término de um relacionamento, vamos chamar dessa forma, né? Não chegou a ser um relacionamento, né? Foi uma coisa muito rápida, mas para mim intensa. E eu acabei terminando com a pessoa e foi após esse término que a memória veio, uma semana depois, né? Como ainda hoje a situação ficou muito mal resolvida, né? Eu não vou citar aqui nomes, nem lugares, né? Eu vou preservar as identidades, só estou expondo a minha, mas a das outras pessoas, né? Tem mais 2 pessoas nesse contexto que a gente vai ver, que foram aparecendo, né? Conforme as memórias foram vindo. Eu não vou falar nomes para não reconhecer que a minha intenção aqui não é expor ninguém nem nenhuma situação, é simplesmente trazer o meu caso para mostrar que isso é uma coisa natural que acontece com qualquer pessoa, é um fenômeno da mente humana mesmo. E eu acho muito legal a sua iniciativa, a iniciativa do Carlos Mendes, né? Do Mário Jorge, com o trabalho do Tom Campbell, enfim, de todas as pessoas que entendem que a física contemporânea vai lançar muita luz sobre esses fenômenos ditos paranormais, né? Enfim, que acaba sendo relegado ao esotérico, mas que é uma coisa totalmente natural, é inerente à psique humana, né? E então aí aconteceu que, bom, eu conheci essa pessoa com a qual eu tive um brevíssimo relacionamento, né? Anos, uns 3 anos antes, uns 2, 3 anos antes de acontecer a memória, tá? E à primeira vista, a primeira impressão que eu tive dessa pessoa não foi boa, né? As pessoas falam, será que existe amor à primeira vista? Eu não sei se existe amor à primeira vista, mas ranço à primeira vista existe, porque foi o que eu senti por essa pessoa. Sem nunca ter tido nenhum tipo de interação, sem nunca ter trocado 2, 3 palavras, eu sentia que eu tinha que me preservar. Não podia dar muita confiança, muita trela, né? E assim eu me mantive. Aí teve circunstâncias da vida que nos obrigaram a interagir um pouquinho. E a minha interação sempre foi muito contida, muito assim, de maneira que ele percebeu, ele sentiu que eu não gostava muito dele. Ele chegou a conversar isso comigo depois, né? Você não gostava de mim. Porque eu tinha isso, meio que de me preservar dele, de tomar um certo cuidado, porque eu sentia que ele podia me prejudicar em algum momento, mas não tinha um motivo que explicasse isso, porque ele nunca tinha me feito nada. Nem conhecia, não conversava, nada, entendeu? E passou, e ficou anos nisso, nessa distância. Aí teve um dado momento, né, que a gente foi obrigado a conviver muito mais frequentemente, e, e foi aí que ele foi demonstrando um interesse, né, pela minha pessoa. E eu demorei para me ligar, né, mas quando eu me liguei, eu não senti absolutamente nada por ele. Nada. Eu estava gostando, né, da maneira como naquele momento inicial ele era atencioso, enfim. Ele parecia ser diferente daquele julgamento que eu tinha e que me fazia manter uma distância para me preservar sem ter um motivo. Eu fui vendo, e não, ele não é, imagina, eu tô julgando mal, nem conheço a pessoa, coisa feia, né? Tô vendo que ele não é nada do que eu imaginei. Vou conversar, vou deixar, quem sabe? Não é nada do que eu pensei, tô errada, né? Vamos conversar. Dei abertura.
E aí nós ficamos, né? Não chegamos a namorar de fato, mas ficando por um tempo. E depois de algumas semanas, eu comecei a ter um sentimento genuíno por ele. Mas a primeira vez, assim, as primeiras interações não foram confortáveis para mim. Depois de um certo tempinho é que eu me percebi tendo um sentimento, né, tendo um afeto por ele, um carinho diferente. E só que, em paralelo a isso, eu percebi que ele ainda estava muito mal resolvido com questões do passado dele, com o relacionamento anterior dele. E aparentemente ele não estava muito certo se ele não acabaria voltando com essa ex, né? Ele me deu indícios claríssimos e inegáveis, assim. Depois ele tentou até falar, não, não é nada disso, mas assim, é inegável. O que eu vi, o que eu ouvi, me fez crer, não, ele me fez achar que ele podia voltar com a ex a qualquer momento, naquele momento, né? E aí foi aí que eu decidi me afastar e terminar o relacionamento. E uma semana após esse término foi que eu tive a memória, a regressão espontânea. Eu estava assistindo a um vídeo, né? Eu gosto muito de vídeo histórico, documentário, enfim, eu gosto muito, né? E eu estava assistindo alguma coisa, mas assim, há anos que eu estudo, tenho interesse por história, né? Mas nunca as palavras que eu ouvi naquele dia me soaram como naquele dia, que foram as palavras Roma e cristãos. Quando essas palavras foram faladas no vídeo, eu fui para outro lugar, acordada, né? Não foi uma visão que eu tive com os olhos, não é nada assim, clarividência, não. É uma imagem mental, vamos dizer assim, é uma coisa dentro da sua mente. Desculpa, Aquilo bem. eu acho que eu perdi. Qual vídeo é esse que apareceu a palavra Roma e cristãos? Era um vídeo que alguém me mandou assim, aleatoriamente. Eu acho até que era um vídeo de um padre falando, fazendo uma liturgia. Eu sou ecumênica, né? Então eu assisto vídeo de tudo. E me mandaram naquele dia um vídeo, era um padre fazendo uma liturgia e fazendo comentários do mundo atual, contexto atual e como que era na época, né, nesse passado aí. E aí ele falou, né, Roma e cristãos, ele estava justamente se referindo ali à época inicial do cristianismo. Só que quando ele falou essas duas palavras, eu, eu já buguei, entendeu? Eu já apaguei sem apagar. Eu me desconectei da realidade sensorial comum e já fui para um outro lugar mentalmente, porque eu percebi uma imagem naquele instante, que era uma imagem de um lugar escuro, com uma janela pequena, pequena mesmo, um quadradinho. Eu estava ali, eu me via embaixo dessa janela, eu lembro da roupa que eu estava, o jeito que estava meu cabelo, estava preso, era uma roupa super simples, era uma roupa de prisioneira mesmo. Eu entendi que eu estava presa e que eu estava presa porque eu era cristã, na época que os cristãos eram perseguidos lá em Roma. E eu entendi por que é que eu tinha ido parar ali. Só tinha uma pessoa que sabia que eu era cristã. Então, essa pessoa certamente me delatou e por isso eu fui presa. E naquele momento eu soube que essa pessoa era um soldado que eu reconhecia, eu não vi a imagem dele ali, mas eu sabia que se referia a ele, né? E no contexto atual era essa pessoa que eu tive ranço à primeira vista e depois vim a me apaixonar quando a gente começou a se relacionar, né? Aí eu entendi por que desse medo, desse receio de ter um contato, quando eu conheci ele, né?
agora, contemporaneamente, né, no século XXI. Mas, naquele momento, eu ainda não conseguia precisar detalhes, eu não conseguia dizer o que nós éramos. Era um casal, nós fomos casar em algum momento. Agora, eu não sabia dizer se a gente foi casado, se a gente era amante, namorado, amigado, não sabia dizer que tipo de relação de casal a gente tinha, mas sabia que a gente tinha uma relação de casal. Sabia que eu estava no Império Romano, mas o Império Romano é gigantesco, né? Não necessariamente a cidade de Roma. Então, eu sabia que eu estava em algum território pertencente ao Império Romano, mas não sabia precisar a localidade naquele momento ainda, né? E só entendi realmente o contexto. Você está presa porque você era cristã e quem te delatou foi ele. Foi isso que eu, que eu lembrei espontaneamente. Alguns meses depois disso, eu comecei a viver uma situação com ele, mesmo a gente já estando, não tem mais nada, tendo se separado, mas assim, a princípio parecia que ia dar para manter uma amizade, né? Até porque a gente se encontrava bastante em algumas situações comuns do dia a dia. E, a princípio, ok, manter uma amizade. Eu entendi isso e achei que ele também tivesse entendido. Mas eu fui vendo que não. Eu fui vendo que ele, sem ter um motivo que eu entendesse, sem ter acontecido algo que justificasse, ele começou a ficar frio, a se fechar, não querer conversa, né? Teve até uma situação num final de ano de uma confraternização que ele foi embora de uma maneira super, sabe, sem dar tchau, meio que parece que saiu correndo, fugindo. Então, ele começou a ter um comportamento que eu comecei a não entender e que começou a me magoar, né? E nunca nada foi conversado, por isso que eu falei, tudo muito mal resolvido. Só que chegou num ponto que eu fui tentar conversar, porque eu falei, ó, se continuar desse jeito, não, não vai dar para manter a amizade, né? A gente vai acabar se afastando mesmo, um olhando na cara do outro. E em momento algum ele quis conversar, né? E, enfim, me bloqueou de tudo. E isso me doeu demais, demais. Eu gostava do cara, né? Então me causou uma dor muito profunda. Eu não entendia porque esse comportamento, né? Passou. Mas me doeu, me feriu aqui. Deixei quieto. E, enfim, passado coisa de uns 10 dias, 15 dias depois disso, dele ter me bloqueado de tudo, eu soube de mais uma coisa que eu desconfiava, eu intuía, né? Mas eu não tinha certeza. E aí uma amiga, sabe assim, a amiga conhece o amigo, e o amigo fala para a amiga, e a amiga, sabendo do que você estava sofrendo, vem e comenta com você. Aí me doeu, mas não era nada que me surpreendesse. Mas, assim, foi um baque a mais, né? E eu lembro que foi perto da Páscoa isso. E eu fiquei assim, passei uma Páscoa bem triste, bem deprimida, na cama, comendo chocolate, assistindo televisão. E nessa de assistir televisão, aí que começaram os sincronismos significativos, que começaram a me fazer entender um pouco mais sobre a memória espontânea, que até então não tinha razão de ser. Tinha sido só uma memória, né? Que explicou por que eu não ia muito com a cara dele no começo. Motivos para isso eu vi que eu tinha, né? Se você considerar uma vida passada como algo real, né? Eu vim com um bom motivo para ter uma certa reserva com ele, para essa vida aqui, né? Com um bom motivo, ainda que não fosse uma coisa consciente, é uma coisa que de alguma maneira está impregnada na gente, inconscientemente a gente traz uma informação que a gente não sabe o que é nem por quê. Né? Mas a princípio não tinha mais grandes questões, né, com essa memória espontânea. Só que a partir desse filme, que eu assisti um filme, nessa Páscoa que eu estava deprimida, esse filme de Páscoa, sabe? Que mostra, né, todo aquele contexto. Eu gosto de assistir, eu sempre assisti. Mas naquele momento,
eu assisti um filme muito específico, que me trouxe muitas informações. O filme, eu vou até falar o nome, né? Se chama Paulo, o Apóstolo de Cristo. É um filme difícil de achar, assim, na internet, mas na TV foi o único lugar que eu vi ele na íntegra, né? E me chamou a atenção, falei, eu vou assistir. Comecei a assistir. E teve inúmeras sincronicidades, inúmeros sincronismos nesse filme. Bom, o mais forte foi o que explica o meu nome na vida atual. Eu me chamo Priscila, né? E assistindo esse filme, eu descobri que o apóstolo Paulo, ele ele era amigo de um casal. O filme que eu assisti, Oi, a gente teve um pequeno congelamento aí de sinal, então a Priscila vai retomar a fala sobre o filme, né? é, Vai lá, Priscila. o filme era o filme era um desses filmes que passa na Páscoa, né? Eu sempre gostei de assistir, mas naquele filme que eu assisti naquele momento vieram muitas informações. Fez muito sentido. Respondeu por sincronismo, né? Há muitas coisas que até então tinham ficado sem resposta, mesmo tendo a memória espontânea, né? E o filme era sobre o apóstolo Paulo, né? O nome do filme é Paulo, o Apóstolo de Cristo. É um filme que até o Jim Caviezel ele faz nesse filme o papel do São Lucas, né? Que era médico. E aí no filme é mostrado que o Paulo tinha amizade com um casal de Roma, que vivia em Roma, um casal, era Áquila e Priscila, esse casal. Eles viviam em Roma e eles ajudavam os romanos ali da cidade, da capital, na época da perseguição aos cristãos. Então, os romanos que se convertiam ao cristianismo e tinham problemas, o Áquila e a Priscila davam uma força, ajudavam ali como podiam. Então, só por aí eu já entendi que provavelmente eu vivia em Roma mesmo, na capital do Império, né? E eu devo ter conhecido essa Priscila. Ela deve ter, sei lá, eu devo ter tido algum tipo de interação com a Priscila, que é mostrada no filme, e certamente por admirá-la, enfim, eu quando vim para essa vida atual, decidi trazer esse nome, né, para esse corpo aqui, porque é um nome que me conecta, só o nome já me conecta com aquela vivência lá do século I, né? Que é algo que eu claramente, hoje para mim, não tenho dúvida disso, é algo que eu vim trabalhar nessa vida atual, né? Então, isso foi um dos sincronismos. E, enfim, foi mostrado mais coisas, mais detalhes da violência, da perseguição, como que os cristãos morriam, mas naquele momento, como morriam, não fez sentido para mim, mas já veio, assim, a informação veio, eu é que não captei, eu só fui captar meses depois, em outros contextos, depois de, enfim, muito elaborar todas essas lembranças, né? E outro sincronismo que teve no filme, que esse me tocou demais, me provocou, assim, uma catarse muito intensa. Catarse, para quem não sabe, né, é aquele, quando você, vamos dizer, põe as emoções, assim, que estão te fazendo sofrer para fora, né? Que no final do filme, nos créditos, depois dos créditos, eles falavam, né? Esse filme é dedicado a todas as pessoas que perderam a sua vida em razão da sua fé. Então, assim, isso me tocou demais e eu chorei muito. E eu comecei a entender que, assim, não era em vão, não era à toa, não era, sabe? Tinha um porquê de eu estar passando aquele sofrimento todo que eu estava passando, né? Parecia uma coisa pequena, banal, mas foi uma coisa, eu não sei por que eu não estava conseguindo sair daquele término bem. E aí eu comecei a entender que tinha algo mais profundo do que aparentemente
né, num primeiro olhar a gente podia pensar, né? E, enfim, passaram-se mais alguns meses, eu ainda em terapia, né, que você sabe, psicanalista faz terapia a vida inteira, né? Então, eu ainda dentro da minha terapia, eu comecei a relatar para minha analista, eu comecei a ter alguns sonhos. E um sonho bem marcante que eu tive foi justamente sonhar com um tigre que vinha para cima de mim, tentava me atacar, mas ele parava e só me cheirava e saía. Eu consegui meio que despistar o tigre, mas eu assisti ele devorando outras pessoas, eu vi ele pegando outras pessoas, assim. E aí eu contei para minha analista. Mas a princípio nem eu nem ela tivemos grandes considerações sobre o tigre, né? E aí depois de mais algumas semanas é que eu entendi. Eu falei, aquilo não foi só um sonho, aquilo era uma memória vindo de maneira simbólica pelo sonho, mas provavelmente eu fui atacada por um tigre, do jeito que eu vi ali. Assim como eu vi ele atacando pessoas no sonho, aí eu comecei a questionar, mas por que no sonho o tigre não me atacou? Né? Eu fui buscar saber, e as respostas que eu tive é mecanismo de defesa. Né? Quando, no sonho, você dificilmente vai, o seu inconsciente vai permitir que você se veja sendo destruída por um tigre. Então, no sonho, você vai ver o tigre, mas ele não ataca você, mas você viu ele atacando os outros. Então, foi uma resposta que eu achei que fez bastante sentido, mas porque o propósito, a mensagem que tinha nesse sonho era me mostrar a lembrança, como é que foi que você morreu, não era reviver aquela cena de dor, era tomar consciência do que aconteceu sem necessariamente num nível suportável, vamos dizer assim. Talvez fosse insuportável para o meu ego me ver sendo comida para o tigre. Então, o mecanismo de defesa não permitiu que eu visse isso, mas mostrou o tigre vindo em mim. De maneira simbólica, estava passada a mensagem. Aí eu entendi, eu falei, faz sentido. Faz sentido eu ter sido comida por um tigre, porque era uma das formas como os cristãos eram mortos, né, era soltar as pessoas na arena e elas eram devoradas por feras, né? Era uma das formas. E isso explicaria uma fobia que eu tenho desde bebê. E que num certo ponto da minha vida, há uns 10 anos atrás, me, me causou bastante transtorno, chegaram a falar que era síndrome do pânico, né? E é um medo que nunca desapareceu por completo. Desde bebê, eu tenho 4 elementos que me causam uma gastura e que, se a juntar todos, eu tenho uma crise de pânico, muito provavelmente. E esses elementos são multidão, barulho excessivo, movimento brusco e, principalmente, objetos proporcionalmente maiores do que eu. Então, desde criança, por exemplo, eu não gostava de nada muito grande. Bicicleta grande eu não queria, eu queria a pequena. Aquelas bolas, sabe aquelas bolas de criança, igual a do Kiko do Chaves, aquela bola grandona? Aquilo me dava um medo. Até hoje aquilo eu não gosto muito, né? Não gosto muito. Então tudo que é muito assim exagerado, né, para mim me causa um certo desconforto. Se ajunta esses elementos, foi aí que falaram que eu tive síndrome do pânico, eu tinha por volta de 28 anos. Eu ia trabalhar de trem, metrô, tinha todos os elementos que me davam pânico ali, né? Trem e metrô são imensos, tem multidão, tem barulho e tem movimento brusco. Então eu passava mal, teve uma época que eu passava mal, direto, indo e voltando do trabalho. Eu estava sendo muito insistentemente exposta a um estímulo que, em pequena quantidade, só me dá uma gastura. Agora, todo dia você exposta àquele mesmo estímulo me deu uma crise de pânico. E aí eu tomei remédio, né, para síndrome do pânico, tal, melhorou. Porém, esse medo nunca desapareceu por completo. Isso que é intrigante. E ele se explica
se você considerar a memória traumática de como foi a minha morte lá, por volta, né, do ano 70. Porque a partir desse filme eu consegui me localizar melhor no tempo e no espaço, que eu não tinha esses dados de precisar a época e a localidade, só com a memória espontânea que veio uma cena, com muita informação, mas sem muitos detalhes. Os detalhes eu fui tendo por sincronismo. Então, esse filme me ajudou muito, né? E, e depois a própria elaboração que eu fui fazendo, e não tenho dúvida que o processo terapêutico me ajudou. Depois que eu lembrei da forma como eu morri, as emoções em relação àquela vida ficaram muito afloradas. Muito afloradas. Era como se certas formas de ser naquela época eu tivesse mais próxima delas novamente. Então, por exemplo, mexer com flor. Nunca fui de mexer com flor, mas aí eu fiquei com vontade de fazer um vasinho de flor artificial. Eu sabia, aquilo era estranho a mim, mas ao mesmo tempo era meu, e eu sentia que tinha relação com aquele modo de ser do século I, né? E uma coisa que foi determinante para que a minha analista na época sugerisse que eu fizesse algumas sessões, pelo menos, de regressão, mas aí dentro, né, do processo terapêutico, com uma psicanalista especializada em regressão, foi que nessa situação da vida presente, mal resolvida com ele, e teve um dado muito importante que eu não mencionei. Depois da memória espontânea, eu adquiri um ato falho. No mesmo dia da memória espontânea, a memória foi por volta da meio-dia, na hora do almoço. No final da tarde, daquele mesmo dia em que eu lembrei sozinha da vida passada, né, pela primeira vez, antes do filme, antes de tudo, eu fiquei com um ato falho. Quando eu ia pensar no cara, no rapaz, me vinha, eu trocava o nome dele sem querer. Vinha o nome Júlio. E eu falava, mas por que eu estou chamando ele de Júlio? O que tem a ver? Eu não conheço nenhum Júlio. Da onde que eu estou tirando Júlio? Né? E aí, depois que eu atinei, eu falei, peraí, Júlio deve ser o nome que ele tinha lá naquela época. E ficou muito forte esse ato falho, muito forte. E o que fazer, né? Não tinha antes da memória, depois da memória passei a ter, e não ia embora. Às vezes, numa conversa, eu me referindo a ele para outras pessoas, eu trocava, eu chamava ele de Júlio, e a pessoa, quem é Júlio? Eu falava, isso é que eu troco o nome dele às vezes. Então, né? Bom, o fato é que, como eu falei, que foi determinante para que eu tivesse que buscar uma sessão de regressão de memória, foi que, dada a situação mal resolvida entre a gente, ele não estava mais falando comigo, e eu, aqui do meu lado, também não conseguia falar com ele, mas não é não conseguia porque ele não está falando comigo, também não vou falar com ele. Não era birra, não era orgulho, não era raiva. Claro, tem a pessoa impor limites e você respeitar, mas tem também você tentar e não conseguir falar com a pessoa. Eu me tornei incapaz de falar com ele. A voz não saía. Não era que eu não quero falar, eu não consigo falar com ele. Às vezes ele teve uma ou duas ocasiões, muito poucas, que ele falou comigo, interagiu um pouco, minimamente, e eu não consegui dar retorno. Eu não consegui, não foi porque eu não quis. Eu não conseguia. E eu falei isso para minha analista. Eu falei, eu sinto uma coisa que eu não sei o que é, eu não consigo falar. Ela falou, o que você sente? É raiva? Eu falei, não sei se é raiva. Na verdade, não tem nome. Não sei que nome tem. Aí ela falou, tenta se lembrar a primeira vez que você sentiu isso na vida. Aí eu entendi que eu nunca tinha sentido isso na vida, nessa.
mas que eu tinha sentido exatamente isso naquele contexto da memória espontânea, onde eu estava presa, e eu sabia que dali eu não ia sair viva, eu ia sair dali para a morte. E eu senti isso naquele momento. E aí eu falei para ela, eu falei, olha, eu nunca senti isso na minha vida, nem na minha infância, mas eu senti isso naquele contexto da memória espontânea, eu senti exatamente isso, eu não conseguia falar, porque naquele momento eu estava muito triste com o que estava acontecendo e com o que eu sabia que ia acontecer. E porque eu estava naquela condição por causa de uma pessoa que eu jamais achei que ia fazer algo do tipo comigo, ia trair minha confiança daquela forma, e acabou acontecendo. Fato é, naquela situação do século I, eu também não conseguia falar, tamanha era a minha dor, e eu estava assim, nesse contexto de agora. Então, é como se fosse vidas espelhadas. Teve aquela vida passada e teve a de agora, mas é como se de alguma maneira uma fosse espelho da outra, ainda que com ligeiras diferenças, uma é reflexo da outra. E aí minha analista falou, olha, se a primeira vez que você sentiu isso foi naquele contexto, então vai ser importante você fazer pelo menos algumas sessões de regressão, né, para a gente ver em loco o que está acontecendo. Aí ela me sugeriu que eu procurasse porque ela não tinha, né, na época, o manejo da regressão de memória, e aí ela achou que seria importante eu procurar na época era uma professora minha, a Fátima Mora, ela é psicanalista já há muitos anos e ela é especialista em regressão de memória, né? Ela falou, faça pelo menos algumas sessões, se for o caso, até de trocar de analista, mas é importante você ter essa base, né, esse acompanhamento a partir da regressão, para tratar essas questões aí que a gente está vendo que a causa realmente tem muito a ver com aquele passado que tá vindo para sua consciência. E aí vem um outro momento, porque até então tinha duas pessoas no rolo, né, da vida passada, que era eu e esse rapaz que até então eu não sabia o que ele tinha sido meu, lá no século I. Procurei a Fátima Mora, fiz uma sessão de regressão com ela, e foi uma experiência muito interessante para mim, que sou cética. Você se vê num estado que começa a vir informação, você não sabe de onde está vindo e nem no que vai dar. Foi bem interessante, né? Quando acabou, eu falei, Fátima, acho que eu inventei tudo aquilo, né? Ela falou, não, não inventou, fica tranquila. Não inventou. E com o tempo eu fui vendo que realmente não tinha como eu inventar as informações É, que eu então, acessei. esse é um ponto interessante, né? Porque desde o início você comenta que não tem certeza absoluta e que você tem um ceticismo dentro de você, né? Aí você está numa Sim, situação de análise pessoal, a sua analista, ela, vamos dizer assim, avalia que existiria algum fenômeno de uma outra natureza ali, que precisaria de atendimento especializado. Ela te passa para a doutora Fátima, que é especializada em regressão de memória. Você aprofunda esse acesso a essas memórias, e quando você cogita se isso seria uma produção da sua mente ou se seriam memórias efetivas de outras vidas, ela afirma que se tratariam de memórias, e você depois acaba de memória. confirmando isso. Então, é isso Sim. que eu queria entender um pouco, como saber, né? Porque afinal é um canal de psicanálise, Como saber? nós não julgamos, nós É um não canal. diagnosticamos Exato. ninguém. Inclusive, quem vem aqui na playlist não é meu paciente, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Então, é a primeira vez que eu estou escutando as pessoas. A gente pode ter tido até um contato prévio, né? Mas só para a gente entender qual seria eventualmente o critério diferencial, já que você mesma
trouxe uma dúvida e isso acabou tendo um desdobramento. Então, já que você trouxe a questão, Sim, gostaria de ampliar, se possível. Uhum. eu vou detalhar, porque realmente é bem pertinente essa sua colocação. A Fátima, ela não gosta de usar o termo vida passada, né? Para não dar uma conotação religiosa e a pessoa, de repente, se fechar para o processo. Porque é um processo do inconsciente, não tem a ver com religião, entendeu? É que, como é algo ainda não cientificamente muito explicado, acaba a melhor explicação sendo dada por religiões, mas é uma coisa que eu tenho certeza que futuramente vai ser explicada pela ciência. Tá aí o Tom Campbell, né? Entre outros tantos, para lançarem luz sobre esse tipo de fenômeno. Né? Mas a Fátima, ela prefere usar o termo vivências ou arquétipos oníricos inconscientizados. Porque muitas vezes você pode perceber na forma de arquétipos as informações que o teu inconsciente está querendo te passar. Então, necessariamente, pode não ter sido uma vida passada, pode ser uma vivência arquetípica? Pode. Mas é aquilo que eu falei no início. Quando é uma vida passada, você sabe que é uma vida passada. Você sabe que não é arquétipo. E no meu caso, ainda ela falou que eu perguntei, falei, acho que no meu caso é uma vida passada, mas também está funcionando como arquétipo, porque muito do que eu entendi da vida atual, eu entendi enxergando o que aconteceu como algo arquetípico no sentido de que ainda está moldando uma experiência nesse sentido. Aí a gente poderia, vamos usar um termo que as religiões, né, acaba sendo corrente nas linhas filosóficas religiosas, que seria karma, né? Então vamos pensar, algo que não foi resolvido naquele momento, até agora, por todos esses séculos, ainda precisa ser resolvido, então por isso se repete de forma tão similar a como aconteceu 2000 anos atrás, porque ainda tem coisas a serem equacionadas. Então seria um karma. Então o karma, de alguma maneira, acaba tendo alguma coisa a ver com vivências arquetípicas que a gente pode ter ao longo das existências. Eu achei muito interessante a explicação que o Mário Jorge deu quando ele estava falando, né, do Tom Campbell, nesse sentido. Teve alguma colocação dele que me remeteu muito a isso, a essa questão de enquanto você não soluciona algo, aquilo se repete. E eu sinto que com as nossas. Eu vou falar vidas passadas porque eu estou dando aqui a minha vivência pessoal, a minha opinião pessoal dentro do que eu percebi de mim, tá? Cada um que, né, se analise aí para ver o seu caso, o que que é. Estou falando que no meu caso, eu tenho certeza que foi uma vida passada, que de alguma forma também está funcionando como arquétipo, né? Vamos à primeira regressão que eu fiz induzida, para você entender melhor. Informações importantes que apareceram nessa regressão. Eu vi a imagem dele, do rapaz, no século I. Eu vi tudo imagem mental. É como se fosse um sonho, só que você não está sonhando nem dormindo, mas a imagem veio bem nítida na minha mente dele. Ele realmente era um soldado. Eu consegui ver detalhes, eu consegui ver. Ele estava usando um tipo de máscara, não deu para ver direito o rosto, porque ele estava usando uma proteção, tipo assim, como se fosse uma máscara. Parecia que pegava mais a parte assim do nariz. Não sei. Eu vi esse detalhe, eu vi a estatura dele, ele era mais baixinho do que ele é hoje. Ele é alto, né? Mas lá no século I ele era bem baixinho. Então eu vi esse detalhe. Foi a única imagem que me ocorreu durante a regressão. E Mas ela vai como você fazendo lá sabia que era ele? Você sentiu? Ou porque imagino que você seria sente. outra afeição, né? Não, você sente. Você sentiu que era ele mesmo. Você sabe se tratar sentir. É como se fosse. Você sabe se tratar da mesma pessoa, ainda que ela esteja muito diferente. É mais ou menos como se você pegasse uma fotografia muito antiga
você já mudou muito, ou a pessoa que está na foto mudou muito, mas você sabe que é a mesma pessoa. É isso. Então não tem como dizer não é. É, só está diferente. Entendeu? Então eu consegui reconhecer ele na regressão e ver que era ele mesmo, era a mesma pessoa que eu tinha percebido que era quando eu tive a memória espontânea. Realmente era um soldado, então atestou coisas da minha memória espontânea e trouxe algumas informações novas que sozinha eu não lembraria. Quais foram essas informações? Eu tinha um pai que não sabia que eu estava presa e eu entendi que se ele soubesse que eu estava presa, ele ia tentar me tirar dali. Então, se eu estava ali ainda, é porque o meu pai não sabia que eu estava ali. O meu pai não ia me deixar ficar ali naquela situação presa e muito menos ser morta. Então, eu tinha certeza que meu pai não sabia de nada. E eu percebi, durante o momento que eu estava presa, eu descobri que eu estava grávida. Então, eu morri grávida. E essa questão também se conecta com alguns. Não são problemas, não chega a ser nada grave de saúde que eu tenho, mas eu tenho um pólipozinho pequeno no útero e alguns nódulos nas mamas. Então, do ponto de vista, né, vamos entrar aí na psicossomática, né, mama e útero poderia ter alguma relação com a maternidade, até a minha analista falou isso, né, e eu acho que é bem pertinente. Eu morri grávida, né? E, enfim, então fez sentido para mim também essa informação. Em relação ao meu pai, eu não consegui identificar naquele momento ninguém da minha vida atual que pudesse ter sido meu pai. Falei, nossa, eu tinha um pai. Quem será que era? Eu não consegui identificar, não vi imagem, nada, 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 nada. Só depois, assim, cerca de uns 2 meses depois, é que eu tive um insight, e foi um insight mesmo, foi um insight assim, tipo, dorme com esse barulho, fulano foi seu pai lá no século I. Falei, uma pessoa que não é da minha família, mas é uma pessoa que eu tenho uma relação muito boa, né, um amigo, uma pessoa que, inclusive, aí eu comecei a ligar os pontos para ver se tinha a ver aquela pessoa ter sido meu pai no século I, porque não é alguém que eu supusesse, né? Eu comecei a analisar, falei, será que essa pessoa foi? Eu comecei a observar, né? Falei, não, realmente, teve momentos na minha vida que essa pessoa se preocupou mais comigo até do que o meu próprio pai biológico, né? Por exemplo, na pandemia eu passei umas situações bem difíceis e essa pessoa foi a que mais me ajudou. É uma pessoa que tem uma preocupação assim comigo, se eu estou trabalhando, se eu tô, como é que eu tô. Eu percebo, né, um carinho genuíno, assim, é um amigo, né? Mas eu nunca desconfiei que ele pudesse ter sido meu pai lá no século I. E, curiosamente, mas acho que não por acaso, né? Foi essa pessoa que propiciou a situação que obrigou eu e o rapaz, eu vou chamar o rapaz de Júlio, tá? Que é o nome que ele tinha na vida passada, mas atualmente ele não se chama Júlio. Foi a pessoa que meio que nos colocou numa situação que a gente não ia ter como fugir de conviver. E lá no século I, essa pessoa sendo o meu pai, aí a gente vai. Porque assim, uma sessão de regressão demanda semanas, às vezes até meses, de terapia para você elaborar. Então, foi aos poucos que eu fui encaixando as peças. E aí eu entendi isso. Falei, lá no século I, se ele era meu pai, ele que acertou meu casamento com o Júlio, lá no século I. Então, só retomando um pouquinho que deu uma queda aqui, né, na transmissão. Lá no século I, eu refletindo sobre
se o meu pai seria quem tinha vindo. Vai. Então, de novo, né? No Eu tinha século. parado falando no século I, eu estava me questionando se a pessoa que, por insight, né, eu soube que era o meu pai lá no século I, se fazia sentido ser mesmo, na vida real, esse meu amigo ter sido meu pai lá no século I. E aí eu comecei a pensar, foi essa pessoa que colocou eu e o Júlio, né, vou chamar ele de Júlio, mas o nome dele não é Júlio, que na situação presente meio que foi responsável por nos colocar numa situação que a gente não ia ter como fugir de conviver um com o outro. Lá no século I, se ele foi meu pai, provavelmente ele que acertou meu casamento com o Júlio, porque na regressão que eu soube que o Júlio era o meu marido lá no século I. Aí eu entendi que tipo de relação que eu tinha com o Júlio, né? Então, provavelmente, quem acertou o nosso casamento foi o meu pai, porque no século I a mulher não tinha autonomia para resolver com quem que ela ia casar, né? Então, meu pai deve ter tido uma importância na minha vida lá no século I de garantir o futuro da filha dele. Um bom casamento, segurança. Então, ele confiou no Júlio, me deu em casamento para o Júlio, lá no século I, e também foi traído, porque o Júlio me delatou para as autoridades, eu fui presa, fui morta, morri sem saber por que ele fez aquilo, sem entender. Eu estava sem entender nada lá, assim como eu estava sem entender nada aqui, agora, né, no século XXI, e sofrendo a mesma dor. Né? Isso eu achei interessante. Isso que eu falo, parece que é uma situação espelhada. E o meu pai, diferentemente de mim, não veio com a memória da desconfiança em relação ao Júlio. Porque o meu pai não morreu com essa informação. Não foi dito para o meu pai a verdade sobre a minha morte. Então, o meu pai e o Júlio, quando se encontraram aqui no século XXI, sempre tiveram boa relação. Mas eu sabia da verdade, percebe? Sobre o século I, mas ainda não estava entendendo muito a realidade de agora. O que estava acontecendo, o que estava me causando dor na minha vivência contemporânea. Por mais que tivesse essas relações, ainda eu não sabia elaborar o meu sofrimento presente. Mas as Então, informações aos poucos estavam vindo. então, em síntese, qual que é a triangulação entre você, seu pai e o Júlio? Seu pai aparecia como no século I? O meu pai, realmente, a pessoa, eu fui me certificando de que realmente era pertinente essa informação. Esse nosso amigo, vamos dizer, em comum, ter sido o meu pai lá do século I. Ah, um amigo em comum. É Tá. um amigo em comum, né? Mas foi graças a ele que a gente ficou numa situação que a gente foi obrigado a conviver, eu e o Júlio, entendeu? Então, de certa forma, né, ele me casou com o Júlio lá no século I e na vida atual ele me conectou com o Júlio, ainda que não fosse nos casando, ele que nos colocou numa situação de convivência que a gente não tinha como fugir, entendeu? Quer dizer, esse seria é um E sincronismo de é um personagens sincronismo, exatamente. do século I e do Percebe? século XXI. Agora, Percebe? só uma dúvida. Porque você falou da cena do tigre, que você teria sido devorada. Então, eu não entendi se você tem lembranças de outras vidas antes do século I e se você não teria vivido vidas intermediárias entre o século I e o século. Vivi, vivi vidas intermediárias. Só que eu não sei a conexão, porque as vidas intermediárias que eu tive lembrança foram, como eu falei no começo, foi também espontaneamente e foi durante o sono, em sonhos. Todas foram em sonhos.
E eu não consigo estabelecer uma relação clara de causalidade entre essa do século I e as demais. Porque nas demais, via de regra, eu só via a mim mesma. Eu nunca vi nenhuma outra pessoa além de mim. Em várias situações, em vários avatares diferentes, né? Quer Como dizer, diz o Mário Jorge. nas demais, entre esses 20 séculos, não haveria, a princípio, o sincronismo de personagens do seu Eu pai. não, eu não vou dizer que não há, eu não vou dizer que não pode ter, eu digo que eu não fui capaz de perceber Certo. nas memórias espontâneas que eu tive durante sonhos, né? Desde os meus, que eu me lembre, 13 anos. Dos 13 até os 20, até por volta dos 30, de vez em quando, claro que não era. Tinha época que era mais frequente, tinha época que não acontecia nada, mas teve um período, sim, que eu lembrei de várias, e aí daria, vixe, a gente ficaria acho que uma semana aqui falando, porque mas eu não consegui identificar nenhuma pessoa, nem pessoas da minha família, nunca, em nenhuma dessas memórias que eu tive em sonho. Normalmente eu só conseguia reconhecer a mim mesma em um corpo diferente, em outro avatar, né? Como diz o Mário Jorge e o Tom Campbell. Então, da mesma maneira você se reconhece, mas você sabe que não é o você que você vê quando se olha no espelho, né? E como eu falei, eu nunca entendi por que isso aconteceu, eu só sabia que era uma coisa que acontecia e nunca entendi muito, nunca fizeram sentido. Por isso que eu falo, acho que o propósito dessas memórias que eu tive em sonho foi validar essa que eu tive consciente, acordada e que essa era terapêutica. Eu ia entender muita coisa da minha vida atual com a memória dessa vida do século I. E entendi, né? Eu cheguei à conclusão de que, também por situações que, inevitavelmente, sabe, a gente conhece muita gente em comum. Inevitavelmente as informações chegam, então é difícil omitir algo, né? E uma coisa que eu sabia que ele estava omitindo de mim, mesmo se ninguém me falasse, eu sabia, eu sei lá, senti, intuí, não sei que nome. E quando me falaram, não foi surpreendente. E falaram assim, também sem nenhuma intenção de fazer leve trás. Falaram porque, sabe, acontece de comentar. Ai, fulano comentou que o Beltrano, a pessoa nem sabia a bomba que ela estava soltando, né? A revelação que ela estava fazendo. Isso acontece, né? Isso já aconteceu 2 vezes, em relação ao Júlio. Coisas que ele não me contou, de repente pessoas aleatoriamente virem e me darem uma informação que assim, para mim, fecha várias peças do quebra-cabeça, né? E uma dessas informações me fez entender o motivo pelo qual ele estava agindo comigo no presente, da maneira como estava agindo, e me fez entender por que que ele agiu como agiu comigo no século I. Foi em troca de uma sensação de poder. Não foi nem por causa do poder em si, foi por causa de uma sensação de poder. Lá no século I, ele me delatou em troca, provavelmente, de uma promoção na hierarquia militar. Então, ele deve ter pensado algo do tipo: eu entrego a minha mulher cristã para as autoridades, porque é crime ser cristão, e eu vou ser recompensado. No século I, ele agiu com esse raciocínio. Então, ele me trocou por poder. E, contemporaneamente, no século XXI também. Não era um poder, não era um poder de cargo, como foi lá no século I, de hierarquia, né? Mas era uma sensação de poder. Era uma coisa banal que fazia ele se sentir poderoso. Quer dizer que, bom, a gente poderia fazer uma brincadeira, então, né? Quer dizer, o cara em 2000 anos não mudou nada. Pois é. Só trocou de roupa, basicamente, só trocou de corpo, né? Porque é incrível.
é incrível como tem, e é engraçado que ele tem, não é um resquício, talvez, um resquício de memória, a gente pode dizer, mas completamente inconsciente, né? Ele tem, às vezes, mania de assinar o nome, de escrever o nome do jeito romano, em latim, como se escreve em latim. E ele não acredita em nada, de nada, né? Quando eu tive a memória espontânea, ainda a gente se conversava, e eu comentei com ele, ainda ele fez uma brincadeira, né? Ele falou, então eu agi certo, porque você que estava errada. Então eu fiz certo, fui um bom cidadão. Ele fez alguma brincadeira assim. Ele não acredita em nada, né? Também por isso que eu não quero falar o nome aqui, né? Mas, mas é bem, eu achei muito significativo. E em relação ao meu pai, teve um outro caso que assim me fez ter certeza que realmente a pessoa que eu achava improvável, porque assim, a informação, ele é seu pai, sabe um site mesmo, de repente, tchum, parece que acende uma luz na sua cabeça e você tem aquela informação e fala, gente, né, tipo, dorme com esse barulho. E eu fui aos poucos elaborando. Aí, teve um dia que a gente estava conversando, almoçando, eu e esse meu amigo, que foi meu pai lá no século I, como a situação entre eu e o Júlio estava muito difícil, e estava colocando esse meu amigo numa situação difícil. Porque lembra, ele que conectou a gente mais de uma vez. Assim, tipo, sabe, tranca num lugar aí, tipo, tem que conversar. Meio assim. Isso aconteceu por mais de uma vez seguida, né? E mais de um ano seguido até. E estava colocando esse meu amigo numa situação difícil. E aí, um dia, conversando com ele, eu falando de algumas coisas da situação presente que eram difíceis para a gente. Falando isso tudo que eu coloquei aqui. Falei, não sei por que ele tem esse comportamento comigo, não aconteceu nada demais, eu também não entendo, eu sei que é uma situação chata, difícil para você. Esse meu amigo começou a ter uma catarse. Ele começou a passar mal, só que ele não entendeu que era uma catarse. Ele falou, você tem um remédio aí para me dar? Eu falei, não, não tem. Ele falou, eu tô com uma dor de cabeça. Ele começou a ter um mal-estar, assim. Aí eu falei, nossa, uma conversa do presente que toca numa situação similar à do passado provoca uma reação catártica numa pessoa que lá no passado, vamos dizer, saiu daquela personalidade, daquela vida, sem saber o que o Júlio tinha feito. Jamais desconfiou do Júlio, jamais achou que o Júlio fosse ter algum comportamento assim que não fosse legal. Tinha o Júlio em alta conta. E aí estava vendo agora, o Júlio agora, no século XXI, ter algumas atitudes que não eram legais, que eu não merecia estar passando por aquilo. Ele via, estava ali, via, né? Então ele via e estava colocando ele numa situação difícil também, em alguns momentos. E por pura falta de diálogo, porque o Júlio de hoje nunca quis fazer DR de nenhum tipo, né? E eu respeitei. Mas a situação ficou extremamente delicada, né? Porque no dia a dia não dá para fazer de conta que a pessoa não existe, né? Tanto eu como ele, um tinha que interagir com o outro, e esse meu amigo também. E aí, nessa conversa sobre o que estava acontecendo agora, ele passou mal. Aí eu falei para minha analista, né? Falei, nossa, foi uma catarse? Será que ele pode ter tido nessa conversa que a gente teve? Porque eu estava ótima, conversando normal. Mas ele começou a passar mal. E ele passou mal bastante tempo depois.
tipo, uma tarde meio, sabe, dor de cabeça e toma um remedinho para ver se passa e meio. Falei, não, isso aí tá com cara de ser uma coisa mais profunda, porque ele estava ótimo até a gente começar a ter aquela conversa. Aí a minha analista falou, pode ser sim. Ela falou, a psicanálise é um metaverso, né? Você mexe numa coisa aqui e reverbera em uma coisa lá. Então teve muito, como eu falei, né? Teve vários pontos que hoje me fazem não ter dúvida nenhuma de que foi uma memória mesmo de uma vida passada. Não vamos dar as coisas os nomes que elas têm, né? Porque a gente precisa começar a olhar a realidade de frente. Isso é uma realidade. Uma hora a ciência vai se debruçar sobre, já está se debruçando, ainda que, né, não seja o discurso oficial da ciência. Existem físicos, principalmente, que, principalmente através da mecânica quântica, conseguem lançar luz sobre esses fenômenos quando eles colocam a variável, que é uma variável invariável, que é a consciência na questão, né? A permanência da consciência. Então, eu acho sensacional, e eu estou dando esse meu depoimento mais uma vez para colaborar com um, um caso pontual, né, dentro de um universo que eu sei que muita gente quer entender melhor. Então, aí eu acho super louvável, mais uma vez, o seu trabalho, o trabalho do Carlos Mendes, do Mário Jorge divulgando Tom Campbell aqui no Brasil e de inúmeros outros físicos que muitas vezes até tiveram as suas carreiras acadêmicas comprometidas porque ousaram falar a verdade, né, sobre outras dimensões, sobre consciência, sobre uma unidade, né, que explica esses fenômenos que são normais, não tem nada de paranormal, mesmo fenômenos mediúnicos, isso é normal, isso são outras dimensões que a gente desconhece, porque a gente não conhece e a gente não pode simplesmente falar que não é realidade. Né? Então, eu acho que não tem como, eu acho que a mente nesse século XXI, daqui para frente, o estudo da mente, né? O pessoal da nossa área, psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, os psis vão cada vez mais se debruçar com casos do meu tipo, do tipo da Cláudia, que também deu o relato dela aqui, maravilhoso no seu canal, e tantos outros, sabe, que tem por aí, que muitas vezes as pessoas acabam nem levando a sério, porque acha que foi um sonho bobo, uma fantasia, uma criação da mente, e muitas vezes não é. Muitas vezes pode realmente não ser. Tem casos e casos, a gente sabe, Sim. né? Mas Agora, assim, eu acho que essa questão de diagnosticar, coisa que a gente não faz aqui, né? Nós não diagnosticamos, não julgamos, a gente acompanha, né? Porque o que você está trazendo é material humano, sim, é experiência, de vida, são construções emocionais que você traz da tua relação com as pessoas. E de qualquer maneira, isso tá colocado, né? Tá na mesa. É uma realidade que você traz na mesa e que, de alguma maneira, você está tentando elaborar e fazer algo com isso para sua vida, melhorar, para você poder viver de uma maneira mais livre, mais sim. verdadeira, né? Então, no final Por das isso que contas, independe, né, o nome que se dá, se é vida passada, se é arquétipo, porque na prática tem um efeito que exato, ajuda você a elaborar o que te acontece. exato. E no fundo, justamente,
as pessoas podem usar essa coisa, é fantasia, é sonho, no sentido de desmerecer, mas ao contrário, né? As fantasias e os sonhos, eles não Tem um desmerecem, significado. pelo contrário, é isso justamente que nos caracteriza como seres humanos, assim Exato. como pode nos caracterizar seres humanos uma experiência existencial para além dessa existência que nós temos aqui. Não vejo nada demais, não acho que seja algo inverossímil, ao contrário, né? Porque a existência material ela é tão estranha, né? E tem tantos enigmas e pouquíssimas respostas que eu simplesmente não tenho como responder se é ou não é. Eu simplesmente acompanho e o que a gente pode fazer é extrair o melhor possível, né, do material que Exatamente. você está trazendo como um aprendizado de vida, porque isso está na sua vida hoje. E isso Está. é o que importa, está vivo hoje dentro de você, né? Está, e assim, é uma coisa, como eu falei, não foi concluída. Então, assim, mas me trouxe uma paz, esse entendimento, seja o nome que se queira dar, né? Eu tenho meu entendimento particular, mas você pode dar o nome que quiser. O fato é que trouxe o entendimento e hoje eu me sinto muito tranquila em relação ao passado, em relação ao presente, em relação ao futuro, porque eu tenho para mim que eu fiz o meu melhor até o meu limite, e se eu não fui além, é porque não depende só de mim para melhorar qualquer situação em relação a essa lembrança, né? Eu entendi melhor o passado, eu soltei o que eu precisava soltar daquele passado que me trazia sofrimento, a ponto de me causar uma fobia que me conectava com a maneira como eu morri naquela época. Então, soltar esse passado é importante para eu, em primeiro lugar, ter uma qualidade de vida e não ficar tão desconfortável em ambientes que têm os elementos que me causam aquele desconforto, né? Que me lembram, de alguma maneira, como foi que eu morri na arena, devorada pelo tigre, né? Então, soltar esse passado vai me libertar de coisas que eu trazia de lá e que de alguma maneira impactaram no presente sem que a gente saiba muito como. Mas, assim, a coisa precisa ser entendida, né? E eu entendi o máximo que eu pude, eu conversei o máximo que eu pude, né? É, claro que no contexto da vida presente, sobre o que acontece agora, mas é aquilo que eu falei para você, de alguma maneira, viver o aqui e agora resolve o passado. Eu tive essa sensação. Por isso que, para mim, é difícil não falar em vida passada. Para mim, realmente, a sensação que dá é, resolvendo aqui agora, a gente está zerando aquele passado. Então, assim, dentro do que me foi possível, eu fiz isso. Seja numa conversa casual que eu tive um dia com esse meu amigo, que de alguma maneira resolveu alguma coisa lá, porque ele teve uma reação física, pequena, mas teve, né? Já foi significativo aquilo para mim, já, né? Falei, puxa, realmente tocou em alguma coisa lá de trás. A pessoa tá boa, você tem uma conversa banal e a pessoa passa mal no meio da conversa. E ele também não associou que tinha alguma coisa a ver, porque eu só associei porque eu liguei com a memória. Eu já tinha informação que ele era o meu pai, mas não fazia muito sentido. Depois dessa conversa, falei, epa, tem alguma coisa aí. Ele não ia passar mal porque estou falando, sabe, uma conversa nada demais, aleatória, de um contexto difícil que estava acontecendo ali. Mexer com a pessoa, dar um mal-estar físico, falei, isso é catarse. Aí tem mesmo alguma coisa, não foi uma loucura da minha cabeça achar que ele era meu pai lá na vida passada. Tem alguma coisa mesmo. E aí você começa a ir a fundo e você vê, né, a relação boa que a gente tem. E fala, eu acho que a gente traz isso de outra vida. Porque eu acho que eu só tinha meu pai antes de eu me casar. Eu não lembro de mãe.
quando eu fiz a regressão, não apareceu mãe. Provavelmente minha mãe já devia ser falecida e só vivia eu e meu pai. Aí eu deixei de viver com ele e me casei. Ele achando que eu estava segura. Mal sabia ele, né? Que ele estava me entregando para quem ia me ter parte na minha morte, de alguma forma. Então, resolvendo o presente, a gente resolve sim o passado, mas nem tudo depende da gente. Tem coisa que depende dos outros envolvidos. E assim, esse meu pai não tem, acho que nenhum. Eu acho que ele, no presente, o papel dele é meio que um facilitador de contato. Foi esse, né? Porque ligou, botou sem saber, sem querer, eu e o Júlio, em situações que a gente era obrigado a interagir e que sozinhas não aconteceriam, porque eu tinha uma resistência que ele respeitava. Mas aí certas situações foram naturalmente quebrando essas resistências, me fazendo pensar que eu estava sendo equivocada e julgando uma pessoa que eu nem conhecia, e aí eu baixei a guarda, e aí as coisas puderam acontecer da maneira que aconteceram, e senão eu não estaria aqui hoje contando. Se não fosse esse meu amigo que foi meu pai na vida passada, eu não estaria aqui hoje te contando essa história, porque eu não teria interagido com o Júlio na vida atual. E o meu amigo fez isso sem intenção nenhuma, sem saber o quão importante era no ajuste kármico, vou usar essa palavra, porque ainda não inventaram outra, né? No ajuste kármico da situação. Então, com esse meu amigo tá tudo bem. Agora, com o Júlio, a coisa não tá resolvida. Eu sei que não tá. Mas não, eu não tenho mais o que fazer. Eu tô respeitando a limitação que ele impôs, ele deve ter as limitações dele. Então, é isso. Se vai ficar para uma próxima, futura, eu acredito que se não for resolvido nessa, muito provavelmente sim, ficará. E se está voltando, a questão é o que se pode fazer de melhor hoje com isso, né? Já que você Sim, está nessa vida, né? Como diz aquele velho ditado, né? Faça agora o que você puder para não deixar para depois, né? carpe diem, né? Carpe diem. Pois é. Pois é. E assim, é aquilo que até o Mário Jorge comentou também, né? Sobre futuros prováveis. Uhum. Eu cheguei até a escrever para o Carlos Mendes uma situação de perceber futuros prováveis. Percebi um, né? Mas é aquilo, é provável, está em aberto. Bom, e talvez que não precise ser no ano 4000, né? Assim, daqui 2000 anos, vai saber, Não né? sabemos. Pode Esperamos. ser amanhã, pode ser o ano que vem, pode ser daqui 2000 anos, a gente não sabe, né? Pois é. Porque Bom, depende da variável consciência, é, pois é. né? Depende de cada um. Muito bem. Muito bem, Priscila, acho que é um bom momento, então, né, da gente encerrar por hoje. Queria agradecer sua presença novamente. Muito obrigado por ter vindo aqui no canal. Um relato muito rico, muito corajoso, né? Que eu acho que traz muitas reflexões sobre o que é a vida, as nossas escolhas, as repetições, aquilo que nós parece que não temos escolha, que são coisas maiores do que nós, que chegam até nós, e o que que a gente faz com isso, como a gente elabora isso para que a vida possa seguir da melhor maneira possível, seja nessa existência ou em outras, né? Então, tem um teor filosófico bastante profundo, o material que você traz, né? E por isso estou muito contente com o encontro de hoje. Queria, então, também dizer para todos que quem quiser faça seus comentários, mandem perguntas, tá? Sejam bem-vindos aqui no canal. Para quem quiser trazer testemunhos também, gaiatapsi23@gmail.com é o nosso contato. É isso? É isso. Obrigada, viu, Daniel? Agradeço muito e eu espero que outros relatos apareçam, que as pessoas percam o medo
percam, sabe, não se sintam constrangidas Aham. de falar essas coisas que elas vivenciam e percam o medo de serem taxadas de louca, disso, daquilo, sabe? Porque tudo que é novo no começo parece loucura, né? Tudo que não é compreendido parece loucura. E isso, na cabeça de algumas pessoas, pode parecer loucura porque não é ainda bem compreendido. Mas a gente está, aos poucos, abrindo a nossa ciência, está abrindo a mente para compreender isso. E eu tenho convicção que um dia, não sei se a gente ainda vai estar aqui com esse avatar, né? Com esse corpo, com esse nome, mas um dia isso vai ser explicado. As pessoas cada vez mais acho que vão trazer os seus relatos. E isso enriquece demais. E é realmente, a gente sempre, é o que você falou, né? Tem um teor filosófico. E o que eu aprendi disso tudo é procurar fazer o seu melhor em todas as situações. Você não vai salvar o mundo porque não depende só de você, mas na situação que você é protagonista ali, você vai até o seu limite, faz o seu melhor, e o que não depende de você, entrega para essa consciência maior aí, que tem o seu jeito de colocar tudo no lugar, né? Sim, e também os relatos aqui, todos eles não são monolíticos, não são invariáveis, não é a verdade absoluta, né? Pelo contrário, se pessoas que vêm aqui falar quiserem retornar ao canal para modificarem suas versões, aprofundarem, ampliarem, né? Também está aberto, porque nós estamos constantemente pensando e repensando a Isso é nós importante. mesmos e a nossa vida. Então, tudo isso tem um caráter plástico, né? Mutável, e eu acho importante dizer isso, né? Outros colegas também que trabalham com essas pautas, eventualmente alguém publica um vídeo, depois pede para o vídeo sair do ar, por vários motivos, a gente pode tirar os vídeos também. Então, aqui as pessoas vêm falar de livre e espontânea vontade, estão nos comunicando o momento em que elas estão, mas tudo isso pode mudar também ou não. Ou a pessoa pode manter o seu posicionamento e o vídeo está aí disponível, tá? Então, fiquem tranquilos, quem está em dúvida, em conflito, a gente deixa bem claro isso. E quem quiser mandar também, tiver vergonha ou não puder aparecer por medo de alguma retaliação, pode mandar relatos por escrito, que nós também vamos começar a divulgar, tá? Preservando a identidade da pessoa, porque o que importa é poder vincular publicamente, às vezes, um conjunto de experiências que a pessoa quer que venha a público, mas não pode ou não consegue aparecer. Também é viável, tá, pessoal? Então, acho que é isso, né? Ficamos por aqui. Muito obrigado, Priscila, e até breve, Eu que pessoal. agradeço. Valeu, Tchau, até mais. tchau. Tchau, tchau.